de poder passar um microfone para ela nessa tarde. Pastor Helena Raquel, pastor Eleomar, vem aqui, pastor, para as irmãs te conhecer. Esse casal é um casal de Deus. Eu sei que todos vocês conhecem, acompanham a pastora Helena, mas ela jamais poderia fazer a obra de Deus se ela não tivesse um esposo abençoado igual o pastor Eleomar. E olha, eu tenho um amor por você, eu sei que eu não tenho idade de ser sua mãe, mas pastora, conte comigo para isso. É um cuidado de filha. Ela passou uns momentos assim de saúde difíceis. Eu sofri tanto com aquilo que parecia assim que eu estava vivendo um problema pessoal dentro de casa. Então a vitória de vocês é a minha vitória. Vocês têm o amor, o respeito da minha família, o amor e o respeito dessa igreja. A Assembleia de Deus de Madureira é a casa de vocês. E pastora, em qualquer lugar que tiver uma igreja do Ministério de Madureira, ali é a sua casa, ali sempre vai ter muito amor e muito carinho pela vida de vocês. Pastor, não tem palavras para definir a bênção que o Senhor é, viu? Eu quero pedir um aplauso a Jesus pela vida deste casal e a pastora Helena com a oportunidade nesta tarde para Deus falar conosco. O que a gente fala agora, né? Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amadas. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. A minha palavra de honra, de gratidão ao Senhor pela vida do nosso bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, bispa Irene Ferreira, que Deus em Cristo continue sustentando, marcando sua vida e trajetória com muitos e novos milagres. Quero dizer da minha honra e gratidão e louvor a Deus pela vida do bispo Samuel Ferreira e da bispa Keila Ferreira, que mais uma vez marcam a minha vida e dessa vez com uma intensidade ainda muito maior em me fazer participante desta grande festa. Eu me sinto honrada pelos céus e honrada pela igreja de Jesus através do ministério da bispa Keila Ferreira, que é um presente de Deus para a minha vida. Tudo que ela disse aqui transcende em cuidado, em amor, em apoio nos momentos desafiadores que atravessei esse ano. 11 dias hospitalizada, 3 dias numa UTI, e a bispa Keila Ferreira foi uma mãe em oração, alguém que sustentou a nossa vida, a nossa casa e nos abençoou de todas as maneiras possíveis e necessárias para aquele tempo. Eu só tenho a dizer a Deus que continue sustentando sua serva. Não tive a alegria de conhecer a missionária Zélia, não tive a alegria de conhecer a missionária Frida, mas tenho um privilégio grandiosíssimo de chamar a bispa Keila Ferreira, que é a Frida Wingrer da nossa geração, de amiga. Que Deus lhe sustente sempre e lhe guarde. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para entregar nesta tarde, mas quero ainda dar louvor a Deus pela vida dos anfitriões, bispo Abner Ferreira, bispa Marvi Ferreira, pastores do nosso estado, do estado que faço parte, do Rio de Janeiro, são referências. Que Deus continue sustentando e dando-lhes casa firme, bem como a todos os demais bispos e pastores, presidentes e pastoras que nos recebem ao longo do ano em suas igrejas. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Glória a Jesus. Capítulo de número 10. Enquanto você localiza, eu falo da minha alegria de estar hoje aqui com os meus pais, pastor Carlos, pastora Wanda, são meus pais, são meus pastores, meus líderes, e tê-los aqui hoje me abençoa e me honra muito. Queridos, ao findar este culto, na verdade desde cedo,
estão disponíveis os meus livros no estande da editora Betel. Palavras que marcam. Eu não sou Aitofel. E eu tenho a alegria de lançar hoje aqui pela primeira vez a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia. São 3 livros sobre a vida de Sara e as muitas lições, a vida de Rebeca e a vida de Raquel. Eu tive a honra de ter esses livros prefaciados pela bispa Keila, pela pastora e doutora Sara Mendes, que está por aqui, glória a Deus, e a cantora Estela Santos. Eu, ao findar a ministração, estarei no estande da Betel para te dar um abraço e fazer a dedicatória. Deus abençoe, glória a Deus. Agora eu vou ao texto. Lucas 10, quem já encontrou, diga amém. Versículo de número 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazes isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desse trecho parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quem tem um amém para entregar, pode entregar esse amém. Desocupe as suas 2 mãos, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar. Prova para ela que você está vivo, alegre, cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Eu quero glorificar e exaltar o teu nome esta tarde, porque esse lugar está cheio da tua glória. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e ninguém há que possa fazer escapar das tuas mãos. E operando, Senhor, quem impedirá? Fale e não te cales nesta tarde. Saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo, e toda a glória será dada ao teu nome, porque temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre tua e não nossa. Glorifica o teu nome, te pedimos isso no nome daquele que vive para sempre, no nome de Jesus, amém. Abrace pelo menos a pessoa da sua direita e diga a ela: faze o mesmo. Oh glória. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Enquanto essa multidão se assenta, você vai dizendo aleluia. Glória. Aleluia. Jesus estava dando orientações aos seus discípulos. Olhe para cá. E enquanto Jesus está dando, obrigada, Bruno, orientações aos seus discípulos, especialmente sobre a comissão dos 70, a Bíblia vai dizer que um certo doutor da lei se aproximou de Jesus. E ele se aproximou de Jesus para fazer a pergunta de todos os séculos, a pergunta de todos os indivíduos, a pergunta que arde no coração de crentes, de crédulos e de ateus: o que fazer para viver para sempre? Este homem quer saber o que fazer para nunca morrer. Se falarmos dentro do campo da teologia, a pergunta é: o que fazer para ter a vida eterna? Mas se falarmos no campo humano, o que fazer para não morrer nunca? Jesus olhou para ele e disse: conhece os mandamentos? E como leis? Jesus está perguntando: você sabe os mandamentos e qual a leitura que você vai fazer deles? Porque Bíblia não é só o texto em si. Mandamentos não são apenas o texto, a letra em si, mas o espírito com que se lê a revelação. Tem quem leia para aprender, tem quem leia para aprender e ensinar, tem quem leia, mas não quer aprender, só quer ensinar. Tem quem leia para consolar, tem quem leia para ser consolado, tem quem leia para ser transformado, mas tem quem leia só querendo transformar. Tem quem leia para ferir alguém, tem quem leia para se justificar. Então Jesus perguntou: como você lê? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus deve ser amado em 4 expressões, e na 5ª personificação do amor a Deus se dá no amor pelo outro. Jesus olhou para ele e disse: faze isso e viverás. Respondeste bem,
está ali para tentar Jesus, está ali para provar Jesus. Mas quando ele dá uma boa resposta, Jesus diz a ele: você respondeu bem. Porque a grandeza de Jesus consiste inclusive em reconhecer as qualidades daqueles que faziam oposição a Ele. Não é porque alguém é contrário a mim que eu desqualifico essa pessoa. Pode ser que alguém até não me ame, mas se tem qualidades, tem. Jesus olhou para ele e disse: faze isso e viverás. Quem está comigo, diga aleluia. Quando Jesus disse a ele: faze isso e viverás, Jesus está dizendo: faze isso continuamente. E eu começo a entregar a mensagem neste momento. Jesus está dizendo: ame, 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 ame. Se te decepcionarem, ame. Se te perseguirem, ame. Se você se achar um bobo por isso, ame. Se te baterem outra vez, ame. Se você der uma chance e for traído, ame. Dê a segunda chance e ame. Respire fundo e continue amando. Durma um pouco, acorde e ame. Lave o rosto e tire as lágrimas e ame. Respire fundo outra vez e continue amando. Jesus está dizendo: não é ame, se aborreça e não ame. Ame, se aborreça e não ame. Ame, se aborreça e não ame. Jesus está dizendo que a vida eterna está condicionada, não amor de final de semana, não amor de congresso, não amor de caravana, não amor de aniversário, não amor de festa. Jesus está dizendo: ame, mas ame continuamente. Ame quando tudo quiser que você não ame. Ame até não ter lugar para indiferença no teu peito. Ame até pensarem que você é louco. Ame até verem Jesus na tua face. Ame, ame, ame e ame. Oh, que sorte a minha, gente. Eu estou pregando à tarde para o pessoal do Nordeste. Eu queria estar pregando Êxodo agora. Eu queria estar pregando Números agora. Eu queria estar pregando 1 Reis, 2 Reis, 2 Samuel. Eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento. E Jesus me disse: confederação de irmãs beneficentes, 50 anos, começaram no amor e precisam relembrar o amor. Ame, 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 ame. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, quem é o meu próximo? Eu vou contar até 3 e a gente vai repetir esta pergunta, ok? Todas juntas. Quem é o meu próximo? Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Eu vou te adiantar parte da resposta. Durante muito tempo, bispo, eu pensei que o meu próximo fossem pessoas indistintas. Qualquer pessoa é meu próximo. Na parábola, não. Depois eu pensei que próximo foi quem foi, ou fosse quem estivesse mais perto de mim. E aí a gente vai vivendo e percebendo que tem gente que está do lado, mas não está próximo. Quem é o meu próximo? Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, mais ou menos 23 a 28 quilômetros. Jerusalém, centro da adoração. Será que ele havia saído de um culto? Não sei. Só preciso te alertar que estar num culto não te imuniza das dores da vida. Abel foi morto depois de um culto e por causa de um culto.
de Jerusalém para Jericó, e a Bíblia diz assim: caiu na mão dos salteadores. Vamos dar um glória a Deus por quem nunca foi assaltado na vida aqui. Quem nunca foi assaltado na vida? Agora olhe para mim. Encontrar com um salteador numa estrada é um encontro devastador. E eu tenho certeza que diante dessa multidão de pessoas que estão aqui hoje, pode ter muitas pessoas que nunca foram assaltadas, mas todas que estão aqui já viveram um encontro devastador. Sabe aquela pessoa que passa pela sua vida que você diz: meu Deus, para que eu conheci essa pessoa? Sabe aquele encontro que vem como um trator arrebentando a sua vida? Tem gente que tem uma capacidade tão devastadora que ela entra numa igreja que vive em paz há 20 anos e ela consegue trazer guerra em uma semana. Encontros devastadores. Gente que você sai de casa feliz, se achando lindo, ele olha para você e diz: vai para onde feio assim? Encontros devastadores. Gente que você colocou dentro da sua casa e rachou a tua mesa de comunhão. Gente que você colocou dentro da tua casa e rachou o teu leito conjugal. Gente que você trouxe para a sua vida e denigriu o seu ministério. Salteadores que não roubam bolsas, salteadores que não roubam relógios, salteadores que roubam dignidade, conduta, história, esperança. Mas eu tenho uma palavra para você e eu vou entregar. Tem salteador na estrada de saída do culto, mas também tem socorro, e o socorro vai chegar. Harry Kiosnek Arraijo. Saquearam. Você me ouviu? Saquearam. Mas depois de saquearem, diz, mas pastores, espancaram. Para quê? Já não levou o que quer? Levou o que quer, tá bom. Mas espancou. Por que o antigo perfil do salteador era esse? Porque ele não usava arma de fogo. Então a ideia era: eu tenho que roubar você, mas depois eu tenho que bater em você para tirar a tua capacidade de reagir e vir em busca daquilo que você perdeu. Ora, eu estou falando para um grupo de pessoas aqui que já sofreram encontros devastadores, que perderam coisas e ainda apanharam para perder a capacidade de reação. Eles agora vão embora e deixam um homem meio morto. Meio morto. Você ouviu o que eu disse? Meio morto. Meio morto não é morto. Meio morto não é enterrado. Meio morto não é esqueleto. Vai ter surpresa, vai ter virada, vai ter mudança. Me ajude a pregar só se você tiver com vontade. Se não tiver, deixa pra lá. Segura no ombro dessa menina linda que Jesus colocou do teu lado e diga pra ela: meio morto não é morto, vai ter virada. Ficou lá. Ficou lá. E eles vão embora. É a única coisa que eu louvo neles: foram embora. Porque tem gente que rouba, bate, denigre e ainda quer ficar do lado da gente. Não é possível que eu tenha que suportar tudo isso. No mínimo, roubou, bateu, quase matou, mas disse: fica. E o ferido ficou no chão. Gritou socorro. Feridos não gritam. Pediu ajuda. Feridos não pedem ajuda. Se essa irmã precisasse de ajuda, ela tinha que falar. Não, ela não tinha que falar. Quem está quase morto não fala. Somos nós que precisamos ter sensibilidade para perceber.
coisa que nunca disse. O que é que Jesus nunca disse? Narrar uma história que comprometesse um sacerdote. Olhe para cá. Jesus nunca falou mal de um sacerdote publicamente. A única vez que Jesus vai mencionar de forma pejorativa a conduta de um sacerdote é numa parábola, e ainda assim não vai citar o nome. Precisamos aprender com Jesus. Estamos muito abusados, sem medo. É uma força que essa gente tem que eu não sei de onde vem, para falar mal de sacerdote, para citar nome de sacerdote. Nem Jesus fez isso, minha filha. Nem Jesus fez isso, meu filho. Você acha que você foi levantado para esse ministério de apedrejar sacerdote? Me parece que esse cargo já está ocupado desde a época de Estevão. Pelo amor de Deus! Jesus só vai contar a história, vai dizer: certo sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, e vendo, repete só essa palavrinha aí, vendo, mais alto, vendo. Queridos, o que nós não vemos não somos responsáveis, mas tudo que Deus nos permite ver, Ele espera uma ação de nós. Eu vou repetir: nada do que não vemos nos faz responsáveis, mas tudo que eu vejo, Deus está esperando uma ação minha. Se você viu, você pode agir. Se você viu, você pode agir. Mas o sacerdote, vendo, passou de largo pela mesma estrada. Vem descendo agora um levita. Quem era o levita? Ajudante do sacerdote. Quem era o levita? A pessoa que trabalhava ao redor do terreno do templo. Dentro trabalhava o sacerdote, ao redor trabalhava o levita. E ele vem e chega. Eu quero que você repita esta palavra: chega. A Bíblia não vai dizer que o sacerdote chegou, a Bíblia vai dizer que o sacerdote vinha a caminho ou passou, mas o levita, a Bíblia vai dizer, chegou. Se ele chegou, aquele era o destino dele, ainda que não fosse o destino destinado por ele. Existem destinos que Deus já destinou para mim e eu não sei. Eu tenho ouvido nos nossos púlpitos pessoas dizendo: você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. E eu vim ao Cibem para dizer: você já chegou. Deus quer que você atue no lugar que Ele colocou você. Vou repetir: Deus quer que você atue no lugar que Ele colocou você. Vou dizer pela terceira vez: ô levita, você vai chegar onde, meu filho? No pódio, no palco, no alto? Não, você já chegou. Se tem um necessitado do teu lado, é aí o teu ministério. Olhe para mim, olhe para mim, e grava o que eu vou lhe dizer agora no teu coração, para você nunca esquecer. O levita agiu como o sacerdote agiu, porque nós ficamos à cara de quem nós decidimos rodear. Se você está rodeando um líder cheio do Espírito Santo e humilde, você vai ficar a cara dele. Mas se você está rodeando um contendeiro, um murmurador, divisor, reclamão, se prepare, você vai ficar a cara dele. Começa a rodear gente que ama, gente que chora, gente que começa a rodear gente que ajuda, gente que empurra, gente que segura o banco. Começa a rodear gente que acredita, gente que sonha, gente que vibra, gente que ama. Começa a rodear gente que semeia, gente que entrega. Começa a rodear gente que quer, gente que cresce. Oh meu Deus, eu vou ficar a cara de quem eu rodear.
meninas, pegue na mão da menina que está do teu lado e diga para ela: aproveita que você está do meu lado, que você vai melhorar. Deus vai limpar a sua lista no WhatsApp. Deus vai limpar as suas redes sociais. Vai ter gente sumindo da roda da tua mesa, desaparecendo do teu portão. É Deus dizendo: eu estou preparando alguém para te rodear, e estou preparando alguém para você rodear, que vai deixar você a cara do Calvário, a cara do Calvário, a cara do Calvário. Mas, eu gosto desse mas, no caminho tem salteador, mas, no caminho tem espancador, mas, no caminho tem liderança equivocada, mas, no caminho tem levita imitando gente errada, mas, no mesmo caminho, se prepare, porque você vai viver encontros surpreendentes. Se prepare, porque Deus vai começar a traçar a tua rota com gente que tem vinho e azeite na bagagem. Se prepare, porque Deus vai te apresentar gente que é amiga dele, amigo dele. Se prepare, porque Deus está mandando socorro para essa estrada. Você não vai morrer nessa estrada. Quem desce de Jerusalém não morre sem socorro. Para de falar que está tudo perdido. Para de falar mal da igreja. Para de falar que ninguém ama. Ninguém quem. Bate no peito e diz: eu amo. Debaixo do sangue de Jesus. Não é no meu nome, não, é no dele. Eu amo. Você não vai morrer na estrada, porque Deus não vai deixar. Ainda tem samaritano. Ele estava fazendo uma viagem. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Ele estava fazendo uma viagem. Vocês ouviram? O sacerdote estava descendo ocasionalmente. Era uma passagem para o sacerdote. Quem passa na vida sem propósito não cumpre propósito nenhum. O samaritano estava fazendo a viagem já tinha terminado? Não. Tem gente que não está entendendo porque está desempregado. Vou te explicar. Tem gente que não está entendendo porque que não está atuando na área que estudou e se profissionalizou durante boa parte da vida. Quando quem tem uma viagem de 25 quilômetros para fazer, não para socorrer, Deus começa a parar gente mais ocupada para fazer. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Tem gente passeando na estrada, mas não quer socorrer ninguém. Aí Deus tirou você daquele escritório, tirou você daquela sala de aula, tirou você daquela empresa, tirou você daquela cozinha, tirou você daquele caminhão. E tem gente pensando que você está aqui porque você é desocupado. Não, é porque os desocupados não fazem. Deus para os ocupados para fazer. Ele viu. Ele viu
o que aqueles que não têm tenacidade nem dignidade costumam fazer quando vêm as nossas feridas. Eu sei que é 2-1, então eu vou ter que falar a verdade. O que a maioria faz quando vê as nossas feridas? Depressão? Você está chorando à toa, mulher. Pânico? Filho dependente químico? Casamento arruinado? Dívida? Mas nem todos nesta estrada são iguais. Abra o teu coração e comece a perceber que tem gente diferente na estrada. Eu sei que não é a maioria, eu sei que é 2-1, mas é uma minoria poderosa, é 33%. Ele olhou as feridas e não fez assim. O texto diz: se aproximou, se aproximou, se aproximou, se aproximou, se aproximou. Deus vai te dar graça para não fugir de quem está ferido. Deus vai te dar graça para se aproximar de quem está ferido. Levanta tuas duas mãos. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem nesta tarde. Você é carregadora de atadura, azeite e vinho. Atadura, azeite e vinho. Chegou mais pertinho. Chegou mais pertinho. Chegou mais pertinho. Porque uma é a distância de quem quer ver, outra é a de quem quer tocar. Curiosidade. Curiosidade. O outro está ensanguentado e alguém filmando. Curiosidade. O outro está caído e o outro entrando em sites de fofoca para saber como caiu. Curiosidade. A marca do samaritano não é curiosidade, é compaixão. Empresta sua mão para Jesus usar só as meninas. Toque na mão da menina que está do seu lado e diga para ela: nem precisa contar a história. Aleluia! Nem precisa contar a história. A única coisa que me move nessa tarde é compaixão, 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 compaixão. A geração do smartphone, eu também tenho um. Precisa trocar smartphone por azeite, vinho e atadura. Eu não quero saber por que caiu. Eu não quero saber por que feriu. Eu não quero saber quantos morreram. Eu quero saber quem ainda está meio morto. Tem atadura, tem atadura, tem azeite, tem vinho. Se aproximou. Primeira atitude. Quem está me ouvindo, diga aleluia. A tua ferida não vai virar espetáculo. A tua ferida. Moscas varejeiras vão ter que procurar outro corpo. Atei a ferida. Vermes que se alimentam da miséria humana vai ter que procurar outro corpo. Esse corpo aqui não, a tua ferida. Né, que osmaia, xurié.
dos filhos de Noé, vamos de costa, porque nudez não nos interessa, vamos de costa, tapa a ferida. Eu não disse tapa o pecado, não coloque palavra na minha boca, eu disse tapa a ferida. Ele era médico, grita não. Ele era médico? Era enfermeiro? Enquanto, diz Mateus Henry, ajuda especializada não chega, use tudo que você puder para diminuir o sofrimento de alguém. Eu sei que tem coisa aqui que é para médico, eu sei que tem coisa aqui que é para advogado, eu sei que tem coisa aqui que é para psicólogo, eu sei que tem coisa aqui que é para polícia, mas enquanto a ajuda especializada não chega, eu vou usando a minha atadura para dizer para alguém: piorar não vai porque eu não vou deixar, piorar não vai porque eu não vou deixar, piorar não vai porque eu não vou. Os doutores já vão me perdoando antecipadamente. Não temos um psicólogo para atender cada casal em crise, não temos uma assistente social para atender em cada igreja, não temos um advogado para cada congregação, mas tem um grupo aí chamado de grupo de visitação, que chega mais ou menos às 8 ou 9 da manhã, não entende nada de psicologia, entende pouco de direito, mas entende muito de oração. Uma canta o 432, a outra canta o 196, a outra canta o 33, a outra canta o 5. Daqui a pouco lê um salmo, cai todo mundo de joelho na sala e começa a dizer: cobre a ferida, cobre a ferida, cobre a ferida, cobre a ferida. Levanta a tua mão que Deus vai renovar o teu estoque de atadura nesse congresso. Levanta as duas. Deus está renovando a tua capacidade de diminuir o sofrimento de quem sofre. Mulheres cibeanas são mulheres de ações beneficentes. Menos glamour, menos perfume, menos aparência e mais atadura. Helena, você não gosta? Gosto de bolsa, gosto de sapato, mas o amado está falando aqui no meu ouvido: menos bolsa, Helena, menos sapato, Helena, e mais atadura. Cadê a tua atadura? Aleluia! Pegou o azeite e o vinho. Pegou o azeite e o vinho. Diga bem alto para você não esquecer nunca mais: azeite, vinho. Agora eu quero que você olhe para mim, ou olhe para o telão que está te dando acesso à melhor imagem. Eu só quero que você ouça. Ele não comprou azeite e vinho naquela hora. Ele tinha. E por que ele tinha? Porque ele estava em viagem. Quem viajou para esse congresso não trouxe uma necessaire, uma mochila, uma bolsa com coisinhas que você acha assim são imprescindíveis. Alguém acha um analgésico imprescindível, a outra acha o meu hidratante é imprescindível, a outra acha um band-aid é imprescindível, a outra acha linha e agulha é imprescindível. Sim, esse homem levou na bagagem vinho e azeite. A viagem dele tinha terminado, grite não. Então, bispas e pastoras e pastores, se a viagem não tinha terminado, ele poderia vir a precisar ainda daquele vinho, daquele azeite. Mas ele pegou o vinho dele, de uso dele. Pegou o azeite dele, de uso dele, para higienizar
e diminuir a dor daquele homem. Ele pega o vinho dele, o azeite dele e gasta com aquele homem. Mas a viagem não tinha terminado. Só que no reino de Deus, quem está me ouvindo, diga aleluia. A coisa funciona diferente. Alguém diz assim: eu vou guardar, porque eu posso precisar. Mas no reino não é assim. No reino é: eu vou dar, porque um dia eu posso precisar. Com muito respeito, temor, gratidão, honra, que devo a esse altar e a todos que estão me ouvindo, especialmente aqueles que são liderança sobre nós. Mas como profetisa de Deus, eu não posso me excusar a custas de qualquer coisa de pregar a verdade. Muitos de nós, se um dia precisarmos de compaixão, não teremos, porque não damos a ninguém. Mas tem gente aqui, aleluia, que o dia que precisar, vai vir a velhinha do fundo da igreja, vai vir a adolescente, vai vir a criança, vai vir a irmã da cantina, cada um trazendo um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinho, dizendo: eu lembro quando você me deu, eu lembro quando você me deu, eu lembro quando você me deu. Quem não dá misericórdia não recebe misericórdia. Quem não dá compaixão não recebe compaixão. Tem que dar primeiro para voltar para você depois. Sem medo, entornou. Se eu precisar, eu vou ter, porque eu dei. Não é guardar para ter, é usar para ter. É isso. Pega na mão dessa menina que está do teu lado, que às vezes ela fica brava, ela diz que não vai perdoar fulano, que não quer mais olhar na cara do ciclano. Segura na mão dela, porque às vezes ela fica nervosa. Ela diz para o marido em casa: coloca ele para fora. Mas olha para ela e diz: se você usar, você vai receber. Ele pegou o homem e colocou sobre o seu animal. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Repita bem alto agora: o samaritano não andava a pé. Ele tinha um animal. Olhe para mim. Olhe para cá, filha de Deus. Isso. Para você entender um mistério agora. Pelo que tudo indica, o sacerdote estava a pé. Ao que tudo indica, o levita também estava. Primeira lição: algumas vezes Deus não nos dá alguns recursos para ver se a gente consegue andar mais devagar e perceber o que Ele deseja que a gente faça no caminho. Agora enche o pulmão de alegria e diz: mas o samaritano não estava a pé. Olhe para mim agora e ouça o que eu vou lhe dizer, para você parar de reclamar de gente que Jesus deixou ele andar sobre animais. Algumas pessoas receberão níveis de recursos diferenciados por causa do que Jesus deseja que esta pessoa desenvolva para Ele. Outra coisa,
Se tudo que você tem só serve a você, parabéns, foi você quem conquistou. Mas se o que você tem serve para socorrer alguém, aleluia, foi Deus quem deu isso a você. Vou continuar entregando a palavra, e se eu fosse você, eu levantava a mão para receber. Deus não dá cavalo a quem só sabe montar. Deus só dá cavalo a quem sabe montar e carregar. Eu vou repetir: Deus não dá cavalo a quem só sabe usar. Deus dá cavalos para quem sabe usar e carregar. Quando você aprender a carregar alguém junto com você, Deus vai investir em você. Melhora esse coração que vai chegar coisa boa para a tua vida. Melhora esse coração que vai chegar coisa boa para a tua vida. Toca no ombro dessa menina linda que está do teu lado e diz: Deus vai ampliar a tua capacidade de ajudar. Deus vai ampliar a tua capacidade de ajudar. Queridas bispas, ele pegou o homem e colocou no cavalo, ou na mula, ou no jumento, só sei que era um animal. Ele deu o lugar dele. Quem ainda está me ouvindo, diga aleluia. Ele deu o lugar. Se eu não tivesse com essa multidão aqui, se eu estivesse pregando na minha igrejinha, eu ia pedir para você trocar de lugar com a pessoa que está do seu lado. Mas com essa multidão eu não vou fazer isso, que eu não sou louca. Só para testar, sabe, bispo, o nosso coração. Porque tem crente que não troca o lugar dele com ninguém. Ele senta na ponta do banco, ele fecha a cara e ainda diz assim: eu sento aqui há 17 anos. Coloca o ferido no teu lugar, coloca o ferido no teu lugar, coloca o ferido no teu lugar, coloca o ferido no teu lugar. Acredite que alguém já me disse: eu acho errado o pastor pedir para a gente levantar quando o visitante chega. Você está brincando comigo? Eu não estou falando de uma mega igreja com muitos lugares. Estou falando da sua igreja pequena, que seu pastor está fazendo assim para Jesus mandar pelo menos uns 5 pecadores para aceitar Jesus. Eles entram e você não quer dar o seu lugar. Pelo amor de Deus, samaritano, chega para o cantinho e vai dizendo: Jesus, usa o meu lugar, 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 usa o meu lugar. Levou para hospedagem. Quem conhece o texto sabe que eu estou terminando. Não vou chegar na hora da janta, fique em paz. Hospedagem, diga bem alto: hospedagem. Esse vocábulo hospedagem, entre os evangelhos, aparece só desta vez. Você vai encontrar na língua portuguesa hospedagem, hospedaria e tal. Mas na língua bíblica, hospedagem, panchedomai, é só aqui. Que é a ideia de que? Um lugar onde todos são bem recebidos. Ouviram? Existem lugares onde alguns são bem recebidos, alguns são mal recebidos, e existem lugares onde todos são mal recebidos. Mas o lugar onde os feridos são curados é um lugar onde todos são bem recebidos. Todos são bem recebidos. Esse homem agora vai chegar na hospedaria. E eu não gosto de ouvir a frase: não existe igreja perfeita, porque ela normalmente vem fora de contexto para justificar coisas que não deveriam acontecer na igreja.
Não existe igreja perfeita porque nós pessoas somos imperfeitas, então nesse ponto a igreja não pode ser perfeita. Mas a igreja, embora não seja perfeita, ela deve ser saudável. Esse homem vai ser levado para um lugar saudável. O que é um lugar saudável? Um lugar onde as feridas não são agravadas. Não pode ter mentira na igreja, fofoca na igreja, inveja na igreja, disputa na igreja, rebeldia na igreja, porque isso não é falha, isso não é pequena imperfeição, isso é defeito. E a igreja não é defeituosa, a igreja é santa e saudável. Então, se você gerencia fofoca lá como se fosse coisa normal, sai daqui hoje revestida de poder, dizendo: não, nós vamos nos tornar uma igreja saudável. O homem estava viajando, quem me ouve diga eu. Mas ele parou aquele dia e ficou na hospedagem com o ferido. Eu preciso permitir que as pessoas baguncem a minha agenda. Imagine você, eu costumo dizer para as pessoas da minha família: se você quer casar, você tem que me avisar um ano antes, pelo menos se você quiser que eu vá no casamento. Para festas a gente pode dizer isso, mas para um ferido no caminho a gente não pode dizer isso. Não, mas eu sou assim, 8 horas da manhã eu tomo meu café, 9 horas eu faço isso, 10 horas aquilo. Mas se na tua estrada Deus colocar um ferido, deixa ele bagunçar a tua agenda, mas salva ele. O samaritano passou uma noite com o ferido, diga bem alto, uma noite. Mas no outro dia ele se levantou, e eu acho isso fascinante. Por quê? Eu percebo, bispa, que pessoas feridas, elas têm a tendência de nos prender muito tempo. Quase você não veio, não é? Porque você tem uma pessoa com depressão em casa, porque você tem um dependente químico em casa, porque você tem uma pessoa enjoada em casa, porque você tem uma pessoa com gripe em casa, e a pessoa fez chantagem emocional: vai me deixar? Vou te dar uma frase para você não esquecer mais. Quem quer ouvir, diga eu. Se ausente um pouco deles e volte melhor para eles. Eu vou repetir: se ausente um pouco deles e volte melhor para eles. Segure na mão dessa menina e diz: abre esse quarto e foge, porque você precisa se reabastecer. Se eu ficar trancada com o ferido, morre eu e ele. Então eu tenho que sair para buscar mais, sair para buscar mais, sair para buscar mais, sair para buscar mais. Eu não vou fazer manutenção de crente mimado a vida inteira. Vai ficar lá porque eu estou aqui, vai ficar lá porque você está aqui. E quem se ausenta deles volta melhor para eles. Pegou 2 dinheiros. Deu na mão do dono da hospedagem e disse: cuida dele. Repita bem alto: eu posso cuidar de alguém. Mais alto: eu posso cuidar de alguém. Por que você pode cuidar de alguém? Porque você tem 2 dinheiros. Você não está numa hospedaria de mão vazia. Você tem o Antigo e o Novo Testamento. Você tem o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Você tem o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Então levanta a cabeça, abre a janela da hospedaria e começa a trabalhar, porque vai ter cura. Eu começo a concluir. Aquele homem disse assim, ó: gasta o que precisar. Gasta o que precisar. Gasta o que precisar. Que quando eu voltar, eu pago. Gasta o que precisar. Ei!
Agora é sem contabilidade. A gente diz assim: fulano, já ajudei ele 3 vezes, então não está bom ainda. Sabe quando fica gostoso? Quando a gente diz assim: já fiz tanto por fulano, mas não é em público não, você conversando com você mesmo. Já fiz tanto por fulano, que já até perdi as contas. Já perdoei aquele cabra tantas vezes. Perdi as contas. Tem crente com calculadora querendo saber quanto é 70 vezes 7, meu irmão. 70 vezes 7 não é matemática, é plenitude. Deus está dizendo: faz até perder as contas. A história acabou. Bispa Keila, a história acabou. Pastor Ednar, sem esse homem dá um abraço em quem socorreu ele. A história acabou sem ele dizer: sou grato. Jesus não engana a gente, não. A gente só sofre com ingratidão porque a gente é bobo. Porque Jesus deixa a história bem contadinha. Não teve abraço, não teve gratidão, não teve depois se encontrar e viraram melhores amigos, nada! Mas Jesus vai resolver isso. Jesus vai olhar para o doutor da lei e vai perguntar aquela pergunta, gente: qual dos 3 te parece o próximo dele? Pegue na mão desta pessoa que está do seu lado. Eu só estou pregando essa mensagem porque Jesus mandou. Pegue na mão desta pessoa que está do seu lado e diga para ela: quem é o teu próximo? Eu sei que eu estou pregando para bacharéis, para professores, para doutores. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja instruída. Mas eu preciso dizer para você que esta parábola não é sobre Jesus. Quem é o teu próximo? Jesus perguntou para o doutor da lei: quem te parece o próximo? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Não está falando de Jesus nessa tipologia. Me perdoe, porque quando se faz uma exegese durante muito tempo, de forma convencional, as pessoas não querem ser contrariadas, mas eu preciso te fazer refletir no texto. Olhe para o texto. Jesus está perguntando: quem é o próximo? A pergunta não é quem o Cristo, quem é o próximo. Amar o Senhor teu Deus era o primeiro mandamento. Jesus estava falando do segundo. O homem respondeu: aquele que usou de misericórdia. Aí eu te pergunto: quem é o teu próximo? Tem crente que ainda vai responder: Jesus. Não! Jesus está na categoria do primeiro mandamento. Teu próximo é quem teve a capacidade de interromper a viagem da vida para se aproximar de você. Teu próximo é quem se aproximou e viu a sua decadência, mas não fugiu de você e se aproximou mais ainda. Seu próximo é quem conheceu as suas feridas e gastou do seu próprio vinho e do seu próprio azeite com você. Seu próximo é quem já usou do recurso pessoal dele para te socorrer. Seu próximo é quem assinou cheques em brancos e confiou em pessoas desconhecidas só para cuidar de você.
Então, se você não consegue amar nem quem te socorreu, não me diga que você ama os seus inimigos. Se você não consegue amar nem quem curou as tuas feridas, não me diga que você ama os teus opressores e caluniadores. Se você não consegue amar quem te viu caído na beira do caminho e colocou você na cavalgadura, você não vai amar a mim, que você nunca viu na vida. Jesus está dizendo: começa pelo começo. Comece amando quem já demonstrou misericórdia e amor por você. Fecha os teus olhos. Ou melhor, abra os teus olhos. Eu tenho que fazer algo aqui. Com muito cuidado. Não precisa se mover para muito longe, não. Só perto. Tem alguém aqui hoje, que já interrompeu a viagem da vida para se aproximar de você? Vai para perto dessa pessoa agora, vai. Dá uma olhada, se ela estiver por aqui, você vai. Fica perto dela. Isso, levante. Todos de pé. Tem alguém aqui que conheceu o seu sofrimento, a sua decadência, mas não fugiu de você, se aproximou mais de você? Se tem essa pessoa aqui, vai para perto dela. Surpreenda a sua pastora aí, surpreenda a sua amiga de oração. Aí, já estou vendo. Tem alguém aqui que já gastou vinho e azeite com você? Vai para perto dessa pessoa. Vai para perto dessa pessoa. Tem alguém aqui que já usou o seu recurso pessoal com você? A gente diz que dinheiro não é nada até a gente precisar e não ter ninguém para ajudar. Se tem alguém aqui que já tirou do seu recurso pessoal para te socorrer, chega perto dessa pessoa agora. Tem alguém aqui que já confiou em pessoas só por confiar em você? Chega perto dessa pessoa agora. E para de se enganar, pelo amor de Deus. Que se você não amar essa pessoa, como é que você vai amar seus inimigos? Jesus, olhando para aquele doutor da lei, diz: vai e faz o mesmo. Tem bom samaritano que não está aqui, mas você vai ligar para ele hoje. Você vai dizer para ele: no congresso da Cibem eu lembrei de você, das vezes que você me visitou, me socorreu, me amou, me ajudou. Deus me livre da ingratidão, não da ingratidão que eu recebo, porque essa é comum, mas Deus me livre de ser ingrata a alguém. Sabe o que é mais lindo, Braz, adoração? Que Jesus olhou para aquele homem e disse: vai e faz o mesmo. E quando Jesus deu as costas, sabe para onde Jesus foi? Para a casa de Marta e de Maria. Jesus estava dizendo: sabe o que? Pare de se preocupar em ser próximo de alguém e se faça o próximo de alguém, porque é melhor do que ter alguém que olhe para mim e me diga: eu sou a tua próxima. É eu olhar para alguém e dizer: eu vim te socorrer, eu quero ser o teu próximo. Ore com essa pessoa agora, ore. Dos feridos, de angústia e de dor, tem um manto de amor cobrindo esse pavilhão. proteção e poupar. Tem um manto de amor cobrindo esse pavilhão.
amigos que sofrem. Tem um manto de amor aqui. Sua necessidade atendem hoje. Um bicho soldado ferido morrer. Tem um manto de amor aqui. Tem um manto de amor aqui. Tem um manto de amor aqui. A pastora Vanessa de Londres está aqui? Está aqui a pastora Vanessa? A pastora Vanessa de Londres está aqui? Provérbios diz assim: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Quando nós chegamos na dispensação da igreja, todos nós somos feitos irmãos. Eu não quero alterar o texto bíblico, mas é nesse momento que me parece que o desafio muda. Todos nós somos irmãos, mas é na angústia que nos tornamos amigos. Pastora Vanessa, obrigada por na minha angústia ter estado comigo. Porque para ser próximo não precisa estar próximo. No dia da minha cirurgia, o meu coração estava com muito medo. Mas a pastora Vanessa estava em jejum pela minha vida. Eu disse: Venícia, quando terminar a cirurgia, avisa a pastora Vanessa, porque ela vai estar em oração. Nós nunca tínhamos conversado, mas quando ela soube da minha necessidade, ela se colocou como coluna de oração. Pastora, que o céu te recompense. Venícia, minha amiga, eu acordei na enfermaria com essa mulher com a boca no pó na enfermaria. Satanás está dizendo para você que só tem salteador no caminho. Porque ele quer que você desista da viagem para Jerusalém. Mas ele é mentiroso. Abrace pelo menos umas 5 pessoas e diga a elas: eu também estou no caminho, conta comigo. Conta comigo. Veda o bálsamo. Fabiola, pastora Nani, pastora Naí, pastora Cissa, pastora Zezé, pai, mãe, esposo, pastora Gláucia, o pão partirei, Jorge, aleluia. Descanso-lhe